RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Muito bem, Rio Grande, o movimento está no ar. Bom dia para você. Vamos ver a hora aqui. Meio-dia, 4 minutos, temperatura em 29 graus. Promete uma chuva, daqui a pouco nós vamos saber com a Lília Berim o tempo e muito mais. Nós estamos espalhados em 27 cidades pela NET 524. Pelo 524 você tem mais qualidade, né? Também tem o 24 da NET. E se não pegar a gente pela NET, você pode indicar a gente para o Facebook, facebook.com/RDC TV Digital, aí se conecta com o mundo. No 524, o Rio Grande se conecta aqui na RDC TV. O programa de hoje nós vamos falar na Semana da Consciência Negra, no município de Porto Alegre, está promovendo. Também vamos conhecer as maiores empresas do Brasil, aquelas que estão na cabeça, a marca que está na cabeça da pessoa, segundo a revista Amanhã. E também muita notícia, também o esporte, futebol, você vai ficar sabendo aí da dupla Grenal e muito mais. Vamos então para a redação. Agora, Lília Berim, bom dia, tudo bem? Muito bom dia, Forcolém. Bom dia a todos os telespectadores. Olha, como eu falei ontem, o tempo que já não está tão bom, né? Ontem a gente teve muito calor e tempo nublado, continua assim hoje, o sol nem deu as caras por aqui. Deve, então, ser interrompido por chuva hoje no Rio Grande do Sul. A chuva chega hoje aqui no estado, inclusive com previsão de temporais em algumas regiões e ventos de até 80 quilômetros por hora, principalmente na região da Campanha e também na fronteira oeste. Só no norte do estado é que o tempo deve ficar mais firme. Em todos os lugares, inclusive aqui em Porto Alegre, onde a chuva deve chegar depois, a estabilidade, então, vai predominar. Vamos ver como é que vai ficar o termômetro, então, as temperaturas aqui para Porto Alegre e outras regiões nessa terça-feira. Vamos dar uma olhada. Em São Leopoldo, olha aí, continuam em todas as regiões as temperaturas altas. Em São Leopoldo, aqui na região metropolitana, 35 graus deve ser a máxima hoje. E ali o tempo bem nublado, mas a gente já sabe que o pessoal tem que ficar preparado para a chuva chegando aí entre a noite e a madrugada especialmente. Em Erechim, as temperaturas vão chegar aos 32 graus hoje. Também deve demorar um pouco mais para chegar a instabilidade por lá. Em Bento Gonçalves, ali na Serra, 32 graus de máxima, mas também fica aquele abafamento muito grande antes da chegada da chuva, que vai chegar por lá também. Em Rio Grande, no sul do estado, 27 graus as máximas. E lá em Cruz Alta, máximas de 33 graus. E ao longo do dia de amanhã, o tempo deve melhorar aí com o passar do dia, mas a gente então tem que aguardar a chuva chegando, principalmente à noite em algumas regiões. Uma das notícias, Forcolém, que nós temos nessa manhã é o aumento da tarifa de luz, que já estava sendo aguardada a aprovação desse reajuste nesta terça-feira. Então, os consumidores da CE terão aumento. A tarifa vai ter um aumento médio de 7,35% para os consumidores da CE, aumento que foi aprovado pela ANEEL, pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, a partir do dia 22 de novembro, esses consumidores dessa companhia vão ter esse reajuste. Para as empresas, e isso inclui indústrias também, o reajuste será de 8,32%. Para consumidores de baixa tensão e 5,24% para consumidores de alta tensão. E conforme o contrato, no cálculo desse reajuste, a agência considerou a variação de custos associado à prestação de serviço. E isso impactou, então, nesse processo de reajuste. Hoje são 1.716 unidades consumidoras no Rio Grande do Sul. A RGE e RGE Sul, concessionárias que atendem a CE, junto à maior parcela dos municípios, já tiveram reajustes. E a RGE teve um reajuste de cerca de 20% em junho, e a RGE Sul de aproximadamente 22% em abril. Daqui a pouquinho mais notícias, Forcolém.
é aumento em tudo que é canto, começa a chegar ao fim do ano para a virada do outro ano, começam a vir os aumentos, eu tenho o custo aqui, estava olhando minha planilha, tem que colocar uns 8%, 9%, 7%, não é, Toninho? Porque o custo está elevado. Eu posso pegar minhas planilhas e ir lá bater e dizer assim, olha, segundo o custo aqui que eu tenho de escola, não sei o que, eu não aguento esse aumento aqui, vocês podem me dar uma olhada. Fora o sucateamento dessa empresa CE, né? Que não presta um péssimo serviço, não presta um serviço bom para quem é servido por ela. Fora isso, né? Que a gente tem, sabe, os altos salários que tem essa CE, gigantes, né? Tem gente lá aposentada com 40 mil reais por mês, tudo, mas para a modernização e tecnologia dessa empresa é quase nada. Então, é tudo isso. Os serviços mal prestados de telefonia, de TV, de tudo, de telefone, de tudo, né? Mas eles vêm sempre com uma tabela de custo, pode saber. Vai virar o ano, você vai estar ali nas festas e tal, assim, de repente vem a conta. Tivemos que aumentar isso, o telefone, é muito custo para nós, disso, daquilo, a água também vai aumentar, viu, senhor? A outra coisa que vai aumentar, a escola, viu? A escola das crianças aí também vai aumentar, viu? Isso vai aumentar, isso vai aumentar, isso vai aumentar. E eu? Como é que eu fiz? Eu vou repassar isso? Brasilzinho, hein? Pelo amor de Deus. Muito bem, nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco voltamos já falando sobre a consciência negra, né, aqui no Rio Grande do Sul e toda a programação que vai ter em relação à consciência negra. Já voltamos, depois dos comerciais. Muito bem, estamos de volta aqui no Rio Grande Movimento e nós vamos falar sobre a consciência negra, mas antes eu quero chamar a Lilian Belim, que está lá na redação. Lilian. Forcolém, o caso do homicídio dentro da universidade, dentro da PUC, que a gente noticiou bastante aqui, teve uma reviravolta nesse caso, né? A polícia tinha antes tinha acreditado em uma versão, e era com essa versão que estava sendo trabalhada a investigação, e agora foi anunciado o seguinte, o PM da reserva, que tinha dado depoimento na delegacia dizendo que foi lá, defendeu as pessoas que estavam ali e acabou sendo ameaçado pela vítima ali e aí cometeu o homicídio por essa razão. Segundo a polícia, essa versão não era verdadeira, tá? O PM foi indiciado por homicídio na PUC e a polícia diz que o jovem estava rendido quando foi morto. O PM, nesse caso da investigação do assassinato do Rafael Giovanni Silveira da Silva, de 26 anos, que ocorreu no dia 27 de setembro, apontado como autor do crime, esse PM foi indiciado por homicídio doloso, que é com intenção, qualificado por ter impossibilitado a defesa da vítima. É a primeira delegacia de homicídios que está com essa investigação. A gente tem, inclusive, algumas fotos da PUC, algumas imagens ali do local do crime. A delegacia diz que o policial mentiu nessa versão, que ele se entregou, né, 5 dias depois do crime e tinha dito que agiu em legítima defesa, que teve que se defender ali naquele momento, mas o delegado Rodrigo Reis afirma que ele cometeu o assassinato a sangue frio porque a vítima estava sentada e rendida, então ele foi indiciado. A investigação agora diz que ele não esboçou nenhum tipo de reação, isso devido à perícia do local do crime, também as testemunhas que foram ouvidas. Havia diversos vigilantes ali ao redor e a vítima estaria, portanto, sentada. Uma ameaça que foi feita pela vítima ao filho do autor do crime, segundo a polícia, teria sido a real motivação do crime. Ele trabalha como vigilante da PUC, o filho do autor, e o pai estaria assustado com o fato de ter sido supostamente, do filho ter sido supostamente ameaçado, então, pela vítima. Forcolém, outra notícia é que o governador eleito aqui do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, vai se reunir com o presidente eleito, presidente da República, Jair Bolsonaro.
Não só ele, como também mais 17 governadores que já confirmaram uma reunião com Bolsonaro na próxima quarta-feira em Brasília. E o evento que é organizado pelos governadores do Distrito Federal, pelos futuros governadores Ibanez Rocha e o governador de São Paulo, João Dória. O encontro será às 9 da manhã no Centro Internacional de Convenções de Brasília, no local ali de trabalho da equipe de transição do governo, Forcolém. E a choradeira vai ser grande, né? Porque os estados estão precisando aí de dinheiro, precisando de um maior apoio, mas todo o Brasil tem que fazer o seu trabalho de casa. O que nós temos no Brasil, no estado, são máquinas e máquinas inchadas que não andam. E elas não fazem nada pelo país. A gente vê aí recorde de safra disso aqui, recorde não sei o quê. Quer dizer, o país é rico, ele arrecada. Mas ele vai travando, vai afunilando nos desvios. Primeiro, os desvios são milhares de cargos, né? Que não haveria necessidade de ter tanto. E outros, obviamente, que a gente já acompanhou, são as roubalheiras do dia a dia. Muita coisa que o Brasil tem que passar limpo ainda. Mas vamos falar agora com a Elisete Moreto, coordenadora da Igualdade Racial da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte. O Dia da Consciência Negra é celebrado no Brasil no dia 20 de novembro. E a Prefeitura de Porto Alegre está promovendo a Semana Municipal da Consciência Negra. E aí nós vamos falar com ela mais sobre isso. Tem até uma lei municipal, bom dia. Tudo bem? Bom dia, Tem uma lei municipal da Consciência Negra? Tem uma lei municipal já há 28 anos, então nós comemoramos e falamos, né, refletimos sobre a questão racial aqui no município de Porto Alegre. E então agora nós teremos de 14 a 20 de novembro a Semana da Consciência Negra e nesses dias nós teremos várias atividades dentro da cidade que vão estar falando sobre esse tema, sobre a igualdade, sobre o enfrentamento ao racismo, sobre saúde da população negra, sobre a cultura do negro, sobre as várias contribuições e ações que tem que ser feita para que a gente melhore essa situação de desigualdade entre negros e não negros. Então é isso que constitui a semana, toda essa discussão, toda essa... É uma discussão, é uma avaliação do que se fez, né, de importante durante esse ano de 2017 e o que se precisa fazer para se avançar mais. Nós já avançamos muito em Porto Alegre. Em Porto Alegre, desde 2003, nós temos uma lei que é cotas, né, 12% das vagas no serviço público, Porto Alegre foi pioneira, é reservada para o servidor negro, né? Então nós já temos isso, nós temos uma comissão que avalia esses ingressos. Nós temos também em Porto Alegre um centro de referência do negro, que é para tratar das atividades da população negra, da sua cultura, da sua história, enfim. Nós temos a própria coordenadoria, nós temos um conselho, nós temos um movimento social muito atuante, né? Eu estava vendo aqui o programa Rio Grande em Movimento, né? E nós temos uma frase que sintetiza muito também a questão do negro, que é o negro em movimento. Ele sempre em movimento, né? Desde a diáspora, né? Desde que aconteceu essa vinda forçada dos negros para cá. E aí o tema deste ano, nós tratamos, sempre tem um tema que trata sobre a questão, é igualdade racial e social por uma cultura de paz. 488 anos da diáspora africana no Brasil. Somos tratados como iguais? Então é isso, nós queremos saber não só os negros discutindo isso, mas os não negros também, toda a sociedade porto-alegrense discutindo se realmente nós estamos sendo tratados como iguais, se os negros estão avançando, né? Se a gente está conseguindo essa igualdade que a gente tanto busca. E essa questão do racismo, né? De algumas pessoas ainda estarem ligadas a esse tipo de preconceito, isso aí já diminuiu? Acho que diminuiu. Nós acreditamos que diminuiu, né? Basta ver que nós, há algum tempo, Porto Alegre e o país, enfim, foi o Brasil, na verdade, foi um dos últimos países que admitiu que existia o racismo, que existia uma discriminação e uma diferença e que precisaria mudar isso, né? Aí veio as cotas, né? A tão polêmica e tão discutida cota. Ainda é, né? Ainda é muito polêmica e muito discutida. Mas, enfim, existe sim. Ele existe muitas vezes de forma velada, muitas vezes de forma escancarada, e a gente aqui trabalha na prefeitura muito a questão do racismo institucional, aquele racismo que acontece dentro das instituições de forma muitas vezes velada. Que tipo? É a espécie, vamos pensar assim, um negro, ele chega, um negro com uma mesma posição profissional que um não negro.
E muitas vezes esse negro, ele fica para trás naquele mesmo cargo que ele ingressou e o não negro, ele consegue subir, avançar. Porque ainda hoje a sociedade, às vezes, nem se dá conta, mas ela enxerga o negro como aquela pessoa para ocupar os cargos mais simples, né? Mais baixos. Basta ver que muitas vezes, eu posso usar aqui um exemplo de uma colega que conversava comigo, ela é assistente social e ela é negra. E ela estava no espaço conversando com outras pessoas, né, sobre alguma coisa, e alguém perguntou assim para ela, tu é empregada doméstica? E ela disse, não, eu sou assistente social. Então, por que um negro não pode ser um assistente social, não pode ser um médico? A sociedade ainda não consegue ter essa facilidade, né, de tratar com essa situação. Não todos, mas um número. E o que a gente quer mostrar é isso, que não é a cor da pele que nos define, e sim o caráter, a forma que as pessoas agem, né, e a contribuição do negro também. Elisete, eu particularmente, eu não gosto de racializar as conversas, né? E nem a minha lida humana com as pessoas. Eu não vejo a cor. Nem a opção sexual, procuro o caráter das pessoas, absolutamente. Mas eu te confesso uma coisa, quando eu trabalhei no Rio 6 anos, no Rio de Janeiro, quando eu cheguei lá, eu pouco vi repórteres e apresentadores negros, numa terra onde predomina a raça negra, né? Mas isso me incomodava um pouco. E como eu tinha um cargo de chefia dentro do SBT, eu contratei uma repórter negra, porque eu achava que o povo tinha que se ver. Eu contratei um repórter gordo e uma repórter negra, porque eu entendia que as pessoas têm que ligar a TV e enxergar-se na sua totalidade, né? Tendo pessoas... Porque houve um tempo que só se contratava repórteres lindas, né? Que se procurava beleza. A boa aparência, graças a Deus isso deu uma melhorada também. Eu acho absurdo isso, então. Sim. Mas naquele momento eu pensei, eu vou fazer isso porque eu não gosto de racializar. Que ótimo, precisamos de mais pessoas como o senhor. E tem muitas pessoas, mas precisamos de mais. Mas eu pensei assim, será que está rolando um preconceito aqui mesmo? Porque eu não via. Era muito pouco, era minúsculo o número de pessoas que... É velado. Eu não vou fazer aqui a vitimização de jeito nenhum. É isso que eu... De jeito nenhum. Nós, na prefeitura, não trabalhamos isso. Nós trabalhamos o empoderamento, a visibilidade, o protagonismo do negro. O próprio movimento social hoje já trabalha dessa forma, já age dessa forma. Mas as pessoas, muitas vezes, nem se dão conta. Não se dão conta, né? As pessoas acham que isso não existe. O senhor chegou lá nesse trabalho e se deu conta que não tinha. Mas por que o seu outro colega não se deu conta e não colocou uma pessoa? Que bom que o senhor fez isso. É isso que nós precisamos. Das pessoas que não é uma cota. É bom, vamos ver a qualificação dessa pessoa, ela vai buscar e vamos dar uma oportunidade. Hoje ela é uma repórter nacional numa emissora. É isso, nós precisamos de mais oportunidades para os negros. No poder executivo, no poder legislativo, aqui como o senhor fala, nas redes de comunicação. Nós precisamos que as pessoas comecem a enxergar realmente a qualificação dessas pessoas. Nós temos pessoas fantásticas. Mas eu acho que se tivesse mais consciência da sociabilidade da coisa, não precisaria leis para impor uma cota, né? Perfeito, Se isso nascesse, olha, vamos dividir coisa... Exato. E a cota, ela não veio para ficar eternamente, ela é por um período, né? Sim. Eu posso usar aqui como exemplo os Estados Unidos, que hoje os negros, né, um grande número de negros, são classe média alta, tem apresentadores de televisão muito mais que aqui, né? Então, enfim, nós queremos isso com as cotas. Médicos, Oprah, né? médicos negros. Mais ricas do mundo. Perfeito. Uma profissão que quase não se vê por ser muito cara. Então, as cotas, elas vão propiciar que essas pessoas consigam entrar para a faculdade, consigam ter uma profissão melhor, ganhar mais, e a partir daí seus filhos terão condições melhores. E aí nós não vamos mais precisar das cotas. Na verdade, nós vivemos uma diferença muito grande. E para equiparar essa diferença, nós precisamos, então, mudar algumas coisas. E é esse o papel da coordenadoria. E, trabalhando isso, nós vamos... Quando é que é o evento? O evento é de 14 a 20 de novembro. Amanhã nós teremos aqui, eu trouxe para o senhor o convite, nós teremos aqui o dia que nós vamos estar abrindo a Semana da Consciência Negra, né? A abertura da Semana da Consciência com um seminário que vai tratar sobre todas essas questões. Nós é um seminário muito bacana, muito assim, trabalhado pelos próprios movimentos sociais. Foi o movimento social, o Conselho dos Direitos do Povo Negro, que nos ajudou, inclusive, a montar isso. Então, vamos ter atividade cultural relacionada à questão racial. Nós vamos ter desfile de modas com roupas de motivo africana.
Às 9 da manhã começa. Perfeito. Começa às 9 da manhã na Unicinos. Pode fazer a inscrição no site. Alunos, professores, profissionais, todos estão convidados. No Unicinos, né? Perfeito. Que é na no Nilo teatro. Peçanha, 1600, no bairro Boa Vista. Sim, nós teremos uma feira de afroempreendedores, então mostrando as várias faces do povo negro. Bom, o negro, ele é muitas coisas, não é só samba, pagode e futebol. Claro. Ele é um empreendedor, ele é um médico, ele é um sociólogo, ele é uma pessoa que contribui com a nossa geração de renda do município. Então nós vamos ter exposição de feiras afroempreendedoras ali, nós vamos ter pessoas falando sobre saúde da população negra, porque tem doenças que acometem mais a saúde da população negra, anemia falciforme, hipertensão. Nós vamos estar falando sobre a Lei 10.639, que trata do ensino da cultura afro nas escolas. E não é para falar, às vezes as pessoas confundem um pouco. Por que nós queremos falar sobre o negro nas escolas? Porque muitas vezes o negro não gosta do seu cabelo, ele não gosta da cor da sua pele, os seus colegas debocham, e é verdade, nós somos alunos que falam isso. Nós queremos trabalhar isso para mostrar que os negros também são heróis, que também contribuíram, que não foram só escravizados lá atrás, né? Que trouxeram muitas contribuições. Então nós vamos estar falando sobre vários assuntos amanhã. Estão todos convidados. Muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Que continuemos, né, neste caminho de consciência, muito Perfeito. mais do que qualquer outra coisa, que tenhamos consciência de quem nós somos, né? Isso. E que eu sou melhor que o outro que é diferente da minha cor, ou que o outro que tem uma opção sexual, sei lá. Perfeito. Né? Nós somos todos iguais. Iguais. Cada um vai ter o seu destaque pessoal, vai se destacar em alguma coisa a mais, mas seres humanos somos iguais. Somos todos raça humana, independente da cor da nossa pele, da nossa opção sexual, enfim, somos todos raça humana. Então fica o convite para amanhã às 9 horas estarem ali na Unicinos conosco. Nós estaremos ali até às 17 horas, várias atividades para a gente trabalhar a igualdade. É bem isso que nós queremos, igualdade racial e social por uma cultura de paz. 488 anos da diáspora africana. Vamos viver como iguais, né? É isso que nós queremos. Certeza. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado a senhora por ter nos brilhantado aqui, um papo muito bom. Vamos para a redação, que tem o Prêmio Press aí, Lilian. Forcolen, a revista Press fez então a festa de entrega da premiação para a imprensa aqui do Rio Grande do Sul, Prêmio Press 2018, ontem à noite no Teatro Dante Baroni, na Assembleia Legislativa. E um colega nosso aqui estava concorrendo, Rogério Amaral, e a equipe dele, com o programa que todo dia você consegue assistir aí depois do nosso programa. Vamos dar uma olhadinha para ver como é que foi essa festa. Tá aí, a gente vê as imagens ali da Assembleia Legislativa, antes do início da premiação, onde se concentravam ali grande parte dos concorrentes e representantes de vários veículos aqui do estado, porque foram 41 dias de voto popular e voto profissional, 418 mil indicações pelo site da revista Press, envolvendo cerca de 380 nomes de profissionais da imprensa sendo indicados. Está ali o Rogério Amaral, concorrendo com o programa Virando o Jogo. E depois dessas indicações, teve uma lista quíntupla, né? Os 5 finalistas em cada categoria, que foi submetido a um júri composto por 60 personalidades convidadas pela revista Press. Nós tivemos como homenageado especial aí no prêmio, que recebeu o troféu Sistema Fiergs, o jornalista e empresário Paulo Gilvani, diretor da agência Rádio Web, e o troféu Advertising, com patrocínio da ABAP, teve como homenageado o diretor de marketing da Ipiranga, Jerônimo Santos. E também tivemos aí o jornalista do ano para o jornalista André Machado. Mas foram aí várias categorias, né? E a gente tem também, eu acho, a palavrinha do Rogério Amaral, podemos assistir. E o Márcio Sirion também, presidente da emissora. Eu acho que para nós todos da RDC, todos os funcionários, todos os jornalistas, repórteres, câmeras, enfim, toda a equipe da RDC, para nós é uma gratificação, é gratificante isso, poder estar nesse momento. Nós estamos há 120 dias no ar, há 4 meses no ar, uma emissora que nasceu para ser digital, uma emissora que nasceu para ser plural,
uma emissora que nasceu para poder estar presente no ambiente da comunicação como este, que é o ponto alto da comunicação no ano, é o Prêmio Press. A gente fica feliz, o Rogério, ele tem um grande programa, um grande projeto, o esporte é uma plataforma importante da RDC, assim como o social, a comunicação, o jornalismo. Acima de tudo, muito feliz, porque com 4 meses de emissora, o programa tem 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses, e aí, mais do que vencer, mais do que ser o campeão, o importante é figurar entre os 5 finalistas, porque isso realmente é uma grande conquista, e isso vale mais do que tudo. Aí, então, daqui a pouquinho a gente traz mais notícias, Forcolém. Contigo. Parabéns, Rogério Amaral, equipe, parabéns todos. Vocês fazem um trabalho diferenciado, honesto, né? O Rogério Amaral é um cara que tem um nome muito forte no Rio Grande do Sul, dentro do esporte, dentro do futebol. É um cara extremamente dedicado, perspicaz e hoje conta com uma bancada ali, uma produção jovem que vem aí também elevando o programa aí, o destaque o Diogo, o Nelsinho, todo mundo ali que participa, né? Parabéns mesmo. O Bavaresco, que está ali sentado também, é uma equipe inteira aí que faz um programa maravilhoso e merece muito, muito. Fico muito feliz. Eu participo às quartas-feiras ali, né? É um tiquinho, tem nada a ver com isso. Essa história já foi construída, isso é o eco de uma história já, não é de agora. Eu venho aqui com a RDC, veio cada vez mais fincar esse nome, né, numa pilastra forte, mas já vem de um belo trabalho deles aí, numa subida muito grande. Vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouco, eu só quero saber, ô Cris, no próximo intervalo é futebol com o João Batista? É isso? Então, no próximo bloco, o João Batista Filho com futebol. Já voltamos. (25 minutos faltando para 1). Rio Grande Movimento está de volta aqui, né? Trazendo mais informações e agora nós vamos falar do esporte, do futebol. João Batista Filho. Tudo bem, Forcolém? Grande abraço para você, para todo mundo que está nos assistindo. E a gente começa falando do Internacional, o time colorado que tem partida importante contra a equipe do América Mineiro, o América que vem de troca de técnico, momento delicado. O Inter ainda sonha com o título do campeonato. Será que é possível? Quem responde essa pergunta é o repórter Pedro Oliveira, numa matéria especial sobre isso. Com Leandro Damião abrindo o placar para o Inter e Ricardinho empatando para o Ceará, o Inter ficou no 1-1 em Fortaleza. A gente veio aqui para vencer, fizemos, principalmente no primeiro tempo, né? Acho que foi um dos nossos melhores jogos na metade do jogo ali. Depois no segundo tempo eles conseguiram se restabelecer. Acho que o gol deles no final ajudou muito. Mas é esse o nível de atuação que a gente quer seguir para o jogo todo, né? Não só no primeiro tempo. Mas mesmo com o empate, o Colorado continua acreditando no título. No contexto geral, é um ponto que a gente soma, a diferença se mantém para o Palmeiras. O campeonato continua em aberto ainda, faltam 5 rodadas, ele continua em aberto, não tem ninguém campeão. A Libertadores está em disputa também, então vamos continuar forte. São 5 pontos de diferença para o líder Palmeiras, para serem extraídos justamente em 5 rodadas. Então, vamos fazer uma comparação dos adversários dos dois times. O Inter enfrenta América Mineiro, Botafogo, Atlético Mineiro, Fluminense e encerra o campeonato contra o Paraná. Já o Palmeiras enfrenta o Fluminense, Paraná, América Mineiro, Vasco e termina o campeonato contra o Vitória. Ciente destes duelos, Odair acredita que o campeonato ainda está em aberto. Nosso sentimento aqui é que o campeonato continue em aberto e nós vamos, enquanto ele estiver aberto, nós vamos buscar lutar até o final por ele. E a competição, existe outros objetivos também que nós estamos na busca. Então, nós saímos com um sentimento de força, vamos para o próximo jogo, chamar o nosso torcedor para a gente buscar a vitória em casa e continuar com a possibilidade ainda de disputar o campeonato. A força dentro de casa do Inter é grande, são 12 vitórias e nenhuma derrota em 16 jogos disputados. E justamente contando com essa força, que o Inter enfrenta o América Mineiro na próxima quinta-feira. Sabemos que, de novo, o América está trocando de treinador, naquela ida nossa lá, era a estreia do Adilson, sempre que tem estreia de um treinador há uma motivação extra, mas nós vamos ter que propor o jogo, botar a bola no chão como a gente tem feito e dentro de casa se impor
com performance, com jogo, com qualidade para buscar a vitória. Inter e América Mineiro, expectativa de 31 mil torcedores colorados nesta partida, na quinta-feira aqui no estádio Beira-Rio. O Inter ainda sonha na quarta, tem Palmeiras e Fluminense. Numa dessas, né, vai que o Fluminense faz o crime, vence o Palmeiras, o Inter tem a chance de ficar a 2 pontos do líder, aí sim, faltando pouquíssimas rodadas, mas com uma chance um pouquinho maior de título do Campeonato Brasileiro. Mudando de lado, indo para o Grêmio, o Tricolor também tem suas dificuldades, mas um jogador parece estar querendo ressurgir. O primeiro passo já foi dado. Ele admite que não está jogando lá essas coisas, e é isso que a gente vai ver na matéria do repórter Guilherme Paz. Mário Sérgio Santos Costa, ou simplesmente Marinho. Antigo sonho de Renato, foi apresentado no final de junho. Contratado por 8 milhões de reais, o atacante estava no futebol chinês. Não vim a Porto Alegre para conhecer, já conheço bem. Vim aqui para trabalhar, fazer o meu melhor e ajudar o Grêmio a conquistar mais títulos ainda aqui. Com 12 jogos na temporada, sendo que 10 saiu do banco de reservas, o atacante tem 1 gol marcado na vitória contra o Flamengo. Após lesões que impediram de ter uma sequência de jogos, o atacante voltou a ganhar espaço na última partida contra o Vasco. 1 ano e meio na China, chegar aqui, já o campeonato rolando, a gente tem que fazer algo diferente, mas as coisas agora estão acontecendo naturalmente, né? Hoje consegui entrar, né? Dar uma bagunçada ali na defesa deles ali. Com muita velocidade e drible, sua principal característica é furar a linha defensiva dos adversários. Mas, após 1 ano e meio na China, Marinho ainda busca se readaptar ao futebol brasileiro. Seu contrato com o Grêmio vai até 2021 e ele sabe que ainda não vive o seu melhor momento. Eu sei que não é o Marinho ainda que todo mundo espera, mas eu tô tentando, né? Tô tentando ajudar. Tá aí o Marinho. Bom que pelo menos ele já entendeu que precisa dar uma melhorada. Quem sabe 2019 não possa ser o ano do Marinho, que não entrou tão mal na última partida do Tricolor. Grêmio que joga contra o São Paulo no Morumbi, São Paulo que demitiu o técnico, Grêmio que busca aí se consolidar na 4ª colocação no G4 do Campeonato Brasileiro. Tem Luan e Ramiro de volta aos treinamentos. A tendência é que a dupla pelo menos esteja à disposição do técnico Renato Portaluppi lá no Morumbi. 2 ótimos reforços para o Tricolor. Meu caro amigo Rogério Forcolém. Pois é, você falou ali do Internacional, daqui a pouco pode dar uma encostadinha, o Toninho aqui, meu câmera tá falando colorado, tá falando, olha, eu ainda acredito. É difícil. Você acredita, Claudião? Claudião também acredita. Segundo os matemáticos, 92% de chance do Palmeiras ser campeão brasileiro. Pois é, 92%. E agora? O que nós vamos fazer? Olha o que eu falei aí. Vocês ficam botando pilha aqui no estúdio, 92% tem o outro lá. É fichinha, vai ver. Então tá, vamos acreditar, somos 3 colorados aqui, né? Valeu, João. Aquele abraço, valeu. Obrigado. Vamos acreditar então. Vou acreditar contigo, com o Claudião. E estão vibrando, vocês têm que ver. Tinha que ter uma imagem das criaturas. Então tá bom. Vamos pro intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com mais Rio Grande em movimento. Rapidinho. Muito bem, Rio Grande Movimento está de volta, 28 graus, 29 graus agora a temperatura, faltando 16 para 1. Lília Belim. Forcolém, a gente inicia amanhã mais uma operação Viagem Segura, como em todos os feriados a gente tem aqui, mas aqui temos o feriado na quinta-feira, já inicia na quarta, hein? Inclusive tem umas imagens aí da Polícia Rodoviária Federal, porque essa operação é a 95ª edição, vai até domingo, participação além da Polícia Rodoviária Federal, do Detran, Polícia Civil, Brigada Militar e Comando Rodoviário da Brigada Militar. E na próxima quinta-feira vai ter uma mega blitz em Porto Alegre. Lembrando que o feriadão de proclamação da República teve uma média de 5,9 óbitos por dia desde 2007, e isso fica um pouco abaixo da média geral dos feriados, que é de 6,4, mas bem acima dos dias da semana. Isso quer dizer que a cada 4 horas e 4 minutos uma pessoa perde a vida no trânsito.
nesse período. O número de mortes vem caindo desde 2013 e então essa operação Viagem Segura tem as ações que contabilizam mais de 5.388.000 veículos fiscalizados. Vai ser mais, então, uma fiscalização. Outra notícia é que o governo do estado, através da Secretaria da Fazenda, vai quitar hoje os salários de até R$7 mil. Então, a Secretaria confirmou que ainda nessa manhã já iniciaram aí os depósitos e, com isso, o governo integraliza o pagamento da folha de outubro para mais de 308 mil vínculos. Isso significa 90% do funcionalismo. E, desde o início da gestão, essa é a 35ª vez que o governo não conseguiu pagar a folha em dia. Nessa segunda-feira, tivemos 2 créditos separados, com a quitação aí de 2 faixas salariais e contando em especial com a arrecadação do ICMS, a Fazenda então destinou nesses 2 dias a folha salarial um total de R$844.600.000, Forcolém. Crítica do nosso estado, né? Rio Grande do Sul, uma situação muito crítica. Agora, voltando ali à operação de trânsito no feriado, quem sou eu para dizer para você ter consciência, né? A gente fica aqui de apresentador dizendo assim, dirija, não beba e não dirija. Se dirigir, não beba. Vá devagar, não faça ultrapassagens malucas. Eu estou falando com um adulto aí do outro lado, né? E eu ficar dando moral nas pessoas, eu não, né? Mas o fato que não é ficar dando moral, mas o fato é que a gente pega os números. Os números são estarrecedores de vidas que se perdem por causa de uma imperícia, por causa de uma irresponsabilidade. Então fica na cabeça de cada um, né? Você que é pai, você que é mãe, você que é jovem, que gosta de dar uma acelerada, gosta de beber junto e pegar o carro, que quando estão nós homens, quando a gente se reúne com mais homens, vira uma tribo, né? Aí começam a botar na pirâmide, para, meu, não vai beber, não, eu vou dirigir. O cara diz isso, Deus o livre. Os outros caem de gozação em cima. E aí, nego não aguenta, né? As costas baixam. Vou beber então também. Então fica na cabeça de cada um, na consciência de cada um. Mas nós podemos fazer melhor, né? Podemos diminuir ainda mais isso. Não é ter medo da fiscalização, mas ter consciência do que a gente vai fazer nas estradas. Enfim, fica aí a dica. Você viu os números aí, né? Você sabe o que é melhor. Pense na vida dos outros, pense na sua vida, pense na vida da sua família. É muito sério isso. Bom, vamos falar agora sobre as marcas que ficam na cabeça das pessoas e que, por isso, acabam sendo premiadas com a revista Amanhã. A PwC é uma empresa de auditoria. O Grupo Amanhã e a PwC apresentaram o ranking das 500 maiores empresas do Rio Grande do Sul 2018. A publicação revela o desempenho de empresas da região sul. A Gerdau, por exemplo, é a maior empresa do Rio Grande do Sul e da região. Tudo bem, Rafael Biderman? Tudo bem, Rogério? Como é que tá? Você é da PwC? Sou sócio da PwC, um dos responsáveis técnicos pela condução do ranking, né, em parceria com a Amanhã. A revista Amanhã. Que já está com esse propósito desde os anos 90, né? Me lembro, desde os anos 90. Sim, a nossa parceria com a revista Amanhã fazem 28 anos que nós produzimos esse ranking. Uhum. É um ranking extremamente técnico, né? E ele contempla toda a região sul. Então a gente produz as 500 maiores empresas da região sul. Ainda é a marca que está na cabeça das pessoas? Como é que... Não, esse é um ranking que nós pegamos os balanços das empresas publicados e nós calculamos o valor ponderado de grandeza, que é o total da receita, o lucro ou prejuízo e o patrimônio líquido, e a gente elabora um indicador, e esse indicador é o que no nosso entendimento, ele baliza o ranking, e há 28 anos esse indicador é utilizado. Então nós temos um histórico também dessa indicação. Mas para pegar todas as informações, as empresas colaboram com essas informações? Esse é o grande desafio, né? Então nós temos um processo que leva quase 4, 5 meses, então entramos em contato com as empresas, algumas já
conhece a credibilidade do ranking enviam já os seus balanços para a revista Amanhã ou para a PwC, ou simplesmente nós pegamos nos jornais as publicações legais e com isso nós trabalhamos com esses balanços. Então são fontes oficiais das empresas para fazer a compilação desse ranking. Acontece de alguma empresa não querer fornecer nada? Eventualmente acontece, tem algumas multinacionais por motivos de confidencialidade, elas não têm aquela obrigatoriedade de mandar o balanço, então elas não mandam. Sim. Mas então, você assumiu a presidência da ADVB? Também assumi a presidência da ADVB esse ano, também estou na gestão desse ano e fazendo alguns eventos também na ADVB. Parabéns. E o que mais que você pode destacar aí de empresas que... Eu trouxe aqui o ranking da região sul e do Rio Grande do Sul. Eu acho que tem informações muito ricas nesse ranking. Além de... A publicação ela é um anuário, né? Ela serve para investidores, para empresas verem como é que elas estão a performance da empresa em relação a outras, a segmentos. Eu acho que uma das coisas que mais chamou a atenção hoje é o pior já passou. Nós vimos uma evolução do valor ponderado dessas empresas de grandeza, um crescimento desse valor. Então, isso indica que a empresa está mais forte, ela está mais estruturada, está com um crescimento de receita e de lucratividade em relação a 2016. As 10 primeiras aqui são Gerdau, daí vem Sicredi, olha o Sicredi cada vez mais forte, Yara Brasil Fertilizantes, Banrisul em 4º lugar, Lojas Renner em 5º lugar, Companhia Zafari Comércio e Indústria, Camil Alimentos, ACE, mas a ACE não tem um déficit de milhões por ano? Se ela tem um déficit de milhões por ano, mas o patrimônio dela, como eu falei, o ranking, a gente quer medir tanto o patrimônio como as vendas e o lucro. Então, o lucro ou o prejuízo, né, que é o déficit que você está comentando, ele representa 10% dessa fórmula que nós montamos. Mas isso, ele dá um panorama melhor de quantificação de valor da empresa do passado e do futuro. Nono vem Rodoil, distribuidora de combustíveis. E em 10º lugar, RGE Sul, distribuidora de energia. E dá para ver, acho que o ranking mostra que o Rio Grande do Sul recuperou um pouco do valor ponderado de grandeza que nós tínhamos perdido no passado. Acho que essa é uma notícia boa. Uma outra coisa que a gente destacou muito bem esse ano é o fortalecimento das cooperativas, tipo cooperativas financeiras, como o Sicredi, alguma outra. Porque nós notamos que na crise a cooperativa segurou muito os empregos, ajudou muito os micro e pequenos produtores, os micro e pequenos empresários. Ela fez circular, ajudou. Então, a cooperativa de crédito, esse foi um destaque também que nós trouxemos junto com as análises que a gente fez, é que a cooperativa de crédito teve um crescimento desde 2013, se não me engano, de mais de 20% ao ano. E a penetração dela é muito boa geograficamente, ela está muito espalhada nos interiores dos estados. Isso ajuda muito a economia a segurar isso, né? Claro, o agricultor, a pessoa do interior tem acesso, assim como as pessoas da cidade. Aqui tem os 10 maiores lucros líquidos do Rio Grande do Sul. E aqui daí a CE não está. Daí está a Corsan aqui. Isso. Calçados Beira Rio, ainda em 8º lugar. Lojas Renner daí aparece em 3º lugar, Banrisul em 2º, olha, dois bancos, né? 2 bancos, a força financeira. Em 1º e Banrisul em 2º. E aí a Grandene em 4º lugar e a Zafari em 5º. Que interessante, né? Então, é um mapeamento mesmo das empresas. É um raio-x que nós conseguimos fazer de todos os estados, né, da região sul, do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no qual a pessoa que tem acesso, isso aí é disponibilizado nos sites e na própria revista que a Amanhã publica, tu tem essa informação para consultar, receita, lucro, total de ativos, tudo isso. É um anuário no qual a pessoa pode consultar isso para diversas... nós fizemos também análise de segmento, então nós notamos que dos 28 segmentos
que mandaram os balanços, né, 27 cresceram em relação ao ano passado. Isso é uma notícia muito boa também. Então, o crescimento de bebidas, logística, financeiro, todos apresentaram um crescimento, exceto construção civil, que ainda não conseguiu recuperar. E você vê um ano positivo 2019 para todas as empresas? Olha, eu acho que assim, sempre uma mudança de governo gera novas esperanças, né? E o que nós temos visto é que as empresas agora já passaram pelo pior e tem um mar de oportunidades para crescer, para crescer. É só o Estado não atrapalhar e não burocratizar que os empresários dão conta do recado. Tanto estadual como a federação, né? Tanto estadual como a federação, criar ambientes propícios, né? Como a gente vê o Paraná crescendo bastante no ranking. Se tu cria um ambiente propício, as empresas voltam a investir, voltam a gerar empregos. Então, esse ciclo é o que esperamos para 2019. Verdade, então, Rafael Biedermann. Você é alemão, bem alemão, né? Biedermann. Sou alemão. Bem alemão. E Mariante? Mariante é... Português. Português. Oh, uma mistura boa. Português com alemão. Mas aqui no Rio Grande do Sul nós temos umas misturas, né? Eu tenho mistura com francês, com alemão. É um negócio bacana. Parabéns aí por todo esse trabalho. Deve dar trabalho pra caramba. Deve dar. Eu sempre destaco isso. Uma equipe grande. Entre a nossa equipe da PwC mais a da minha, são 40 pessoas envolvidas, 3.000 horas de trabalho e mais de 4.000 balanços para gerar esse ranking. Parabéns, Rafael. Obrigado, Rogério. Ótimo. E a Lília ela fala comigo? Tem alguma notícia, Lília? Não? Então tá, vamos encerrar. A Lília volta amanhã comigo ao meio-dia. Vem aí o ganhador do Prêmio Press, o Virando o Jogo. Eu volto amanhã meio-dia. Muito obrigado pela audiência. Tchau, até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.